Na Renascença, com o apoio à AXN, participe no casting no Instagram, seja a próxima cara do AXN e solverde.pt, casino online e apostas desportivas. E hoje? Espera aí, cá estás tu. E hoje trago uma pessoa que vos quero apresentar. Aliás, quem vai apresentar é o Gocha, porque lhe pagam para isso. Nelson de Lisboa, criador de moda. Olá Nelson, seja bem-vindo. Nós tratamos-nos por tu porque nos conhecemos há já algum tempo. Como criador de moda, desenvolveu projetos para Cristina Ferreira, para outras figuras públicas, até mesmo a Madonna, penso eu, que comprou uma criação sua. Portanto, Nelson de Lisboa, desde há muito tempo que está ligado ao mundo da moda, como criador, designer e também como professor. Mas eu desconhecia completamente que a sua vida iria levar um caminho completamente diferente, porque ele descobriu, há já algum tempo, o dom da mediunidade. O dom, difícil dizer. Fiquei imediatamente interessada, como é óbvio, a parte da moda não me estava a cativar muito, mas espera lá, ia mudar de canal, mas de repente fiquei. Sabem aquela expressão que às vezes se usa que é estava cansado de estar bem? Sabe aquelas pessoas, olha, cansou-se de estar bem? Sim. E casou-se com aquela tipa. Neste caso cansou-se de estar bem e meteu-se na mediunidade. Estava tão bem na moda, não é? Criador de moda que já vestiu Madonna e, mais importante ainda, Cristina Ferreira, e de repente resolve mudar de área. Não faz sentido. Tanto que eu desenhava o que via, não é? E portanto não havia essa percepção que efetivamente aquilo poderia ser de um plano diferente do nosso. Mas esses desenhos refletiam o quê? Seres assombrosos, seres assustadores, o quê? Não, na verdade eram sombras, portanto imaginemos um maiô, e poderia ser uma pessoa com um maiô ou branco ou preto, e era na verdade isso que eu desenhava, eram muito sombras. Com maiô? Isto não era mediunidade, era o tal talento para a moda já de pequenino. O estranho caso da criança, que não só vê espíritos, como lhes vê também os outfits. Então Nelsinho, apareceu-te outra vez o espírito do avô Manel? O que é que ele te disse? Olha, o que ele disse não me lembro muito bem, mas recordo-me que vinha assim com maiô branco, por acaso lhe sentava lindamente, era branco, mas tinha assim uns dobroados aqui a dourado, favoreceu imenso a silhueta porque adelgaçavam. Então, e que tipo de premonições é que tu foste tendo? Até por questões de acidentes, por exemplo, começaram a aparecer... Pode ser assustador, não é? Sim, começou a ser, por exemplo, eu ir na rua, olhar para uma determinada pessoa que estava dentro de um carro e dar só o tempo de eu estacionar, de entrar em casa e se dar um acidente. Mas tu vias o eu via que alguma coisa ia atempadamente, sim. E eu penso, ok, claro, eu não poderia ter ido a correr. Mas se entravas em casa, como é que sabias que tinha havido um acidente? Boa pergunta. Por exemplo, a última vez que aconteceu, eu nem cheguei a entrar em casa. Tive aquela sensação, muitas vezes são calores, e muitas das vezes eu não consigo decifrar o que é que vai acontecer de errado, mas eu sei que algo de mau vai acontecer. Okay. Não sabe se vai chover, se vai haver um acidente, é uma coisa má, depois logo se vê qual é. Bem, mas se isso acontece muitas vezes, se calhar vai saber, e é o Nelson que deixa o carro mal estacionado, deixou assim atravessado no meio da faixa e depois pensa, cá para mim isto vai haver aqui um acidente, alguém vai estampar-se aqui, deixa-me cair para casa para ver da janela que se vê melhor. É um 2 em 1, porque ele prevê o acidente e prevê também que estilo de colete refletor é que os automobilistas vão usar. Dá muito jeito isto de conjugar a mediunidade com a moda. É raro, mas é útil. Também é porque no médium é que está a virtude, não é? Precisamente. Sim. Mas não é apenas com a sinistralidade rodoviária que este homem trabalha, ele também é um profissional de saúde. Voltaste a ter mais premonições? Voltei a ter várias. E muito ligadas a acidentes ou a outros aspectos da vida das pessoas? É sempre muito ligados a acidentes, a questões de saúde também, que a saúde é aqui uma área muito sensível muito e que ligada, eu não me atreveria sequer, mesmo que sentisse, a dizer algo, porque eu acho que o diagnóstico errado pode ser fatal para a pessoa. E o médium não tem que fazer as vezes do médico, nada não é? disso, exatamente. E então tenho um caderno onde eu vou apontando com data, onde tiro fotografia com o meu telemóvel para ficar uma data registada, para eu depois ter a oportunidade de confirmar se aquilo que ali escrevo acontece ou não. Muitas delas estão ainda por confirmar. Ainda estão por confirmar, mas ele está a torcer. Eu calculei isto aqui para a Tânia, ainda não tem lupus, mas vai ter. Tenho aqui no meu caderninho. Isto é muito irritante, portanto ele aguarda serenamente e quando a pessoa lhe diz, olha, fui diagnosticado com diabetes, ele responde, já sabia há 6 meses, mas não quis incomodar, por isso deixei de continuar a enfardar bolas de Berlim. Queres ver aqui? Olha aqui no meu caderninho, outubro de 2022, o Mário vai ter diabetes. Mas as pessoas mais próximas têm a sorte de terem o Nelson a avisar mais cedo, assim discretamente. No fundo é o médium de família. Claro. É o médium de família. Claro. E tu, quando tens uma premonição de uma pessoa que conheces, tu avisas essa pessoa? Eu aviso essa pessoa, sim. E tento avisá-la também de uma forma para não a assustar. Se for por uma questão de saúde, tento dizer, olha, se calhar devias fazer uns exames, ou há um familiar teu que tem este problema, eu tive esta visão. Será? Era melhor ele também investigar isso. Mas não te preocupes, é só uma visão, eu posso estar errado.
Claro, pode estar errado, toda a gente se engana. Se calhar é melhor pedir a opinião a um segundo médium. Bem, eu estou a imaginá-lo no jantar de família. Tio Alfredo, o tio tem feito análise, mas olha que devia. Prometa-me que vai fazer já amanhã. Vá lá, faça-me esse favor. Eu tive aqui uma visão e vi triglicéridos muito altos. A verdade é que inicialmente o Nelson teve estas premonições e realmente deve ser assustador, não é? Acordar à meia-da-noite e ver um fantasma a dizer: cuidado, avisa a tua prima Célia de que ela está a chocar alguma, deve ser gripe. Tive medo, sim, mas só porque não percebia o que era aquilo. Depois que me foi dito o que era, eu agora não tenho medo. E quem é que te disse o que era? Tal médium? Tal médium, sim, que me explicou e que me descreveu, sem eu dizer nada, aquilo que eu estava a ver. Então quando é que tu recorres aos serviços desta médium? E que médium? Era uma médium credível? Uma médium depois só estamos a falar de um domínio que comporta muito charlatão e muita charlatanice. Isto acontece. Que junção bizarra de palavras, médium credível. Eu acho conceitos difíceis de conciliar. Parece aquela força anémica que ouvimos no outro dia, não é? Ontem. Ou bem que dizes que falas com os mortos, ou bem que és credível. As duas coisas ao mesmo tempo é um bocado complicado. É como falarmos, sei lá, de um trapaceiro confiável. Porque, na verdade, eu encontro-me depois numa fase depressiva, portanto, numa depressão, onde... Com que idade? Já agora, nesta fase dos 30, aí é que se dá uma depressão, não é? E porquê essa depressão? Lá está, porque algo não estava bem. Eu parece que tinha tudo, profissionalmente as coisas estavam a correr bem, mas eu não me sentia feliz. E haviam estas percepções que me causavam muito desconforto e muita incerteza. E quem sou eu? O que é isto que eu estou a sentir? Será que estou maluco? Tanto que recorri a psicólogos e psiquiatras e que me confirmaram que efetivamente eu não estava maluco. Devia então ter procurado a tal segunda opinião. É sempre bom procurar uma segunda ou terceira até. E tive um psiquiatra extremamente novo que não me explicou isto desta forma, mas já tinha uma mentalidade, penso eu, que diferente e muito mais aberta, e me disse que eu me encontrava num plano diferente, que não era o dele. E que os psicólogos e psiquiatras tendem a desvalorizar este tipo de sintomas, uma vez que eles têm uma visão completamente diferente. Que eu recorri, não. Se calhar tentam arranjar nomeadamente esse não. Sim, tentam arranjar uma justificação mais científica, mas de todo... Conseguiram-te arranjar alguma justificação científica para aquilo que estavas a sentir? Não, a única coisa que ele disse é que eu me situava num plano diferente e que eu não tinha nada. Como quem diz, desampar uma loja, que eu só consigo tratar gente que tem o plano de saúde muito quer. Ele estava num plano de saúde diferente. Quem tem o plano de falar com antepassados é mais complicado. Portanto, que eu não tinha absolutamente nada, nem motivos nenhuns para me encontrar naquele estado, que era uma pessoa extremamente inteligente, portanto, que não fazia sentido eu encontrar-me naquele estado em que como estava. É que tu vais Até porque toda a gente sabe que as pessoas extremamente inteligentes não ficam deprimidas, não faz sentido encontrarem-se naquele estado. Alice Santos não diria melhor. Quem? Vocês já não se lembram? É aquela celebridade do TikTok que agora está no Triângulo, que recomendava exercício e apanhar sol para curar a depressão. Já sei. Olha, como é que ela se está a dar neste reality show? Muito bem, claro, pois se há sol e dá para fazer exercício, é óbvio que não está mal, não é? Tirando aquela parte que é um bocado tóxica. Está numa relação tóxica? Há muitos anos com a comida. Tudo isso é uma droga. A comida é das maiores drogas que anda para aí, é legal. Isso é que é o mais preocupante. Sim. É bem estranho. Alice. Isso é bem estranho, não sei porquê. Vai comer açúcar. Açúcar? Isso é tóxico. Logo gelados. Isso é tóxico. Coisa mais tóxica que já entrou nesta casa. Mas imagina, tóxico para os outros, não para ti, portanto está tudo bem. Tóxico para o mundo, eu preocupo-me. É uma coisa que está a infectar as pessoas, ficam todas doentes. Está a infectar as pessoas, mas também não quero que fiquem com a ideia de que a Alice foi para dentro desta casa passar fome. Há coisas que ela come, mesmo tendo esse veneno que é o açúcar. O que ela come? Deixo-vos aqui um exemplo para verem como ela é uma pessoa absolutamente normal. O sushi? Eu como sushi, mas só de abacate. Eu adoro sushi de abacate, mas só como de abacate. Eu gosto de sushi, abacate e fruta também. Como de abacate e fruta. Abacate e fruta. É como se ela tivesse abacate. Está com poucas forças, come pouca coisa, depois não consegue bem pronunciar as palavras, é assim, Sim. não consegue mexer muito a boca e fica só assim, abacate e fruta. Não é? Abacate, sim. Mas retiro o que disse, sushi de abacate não é de pessoa normal, não faz Não sentido. devia chamar-se assim, devia chamar-se Xoxi em vez de sushi, porque é xoxo. Olha, estou a ficar com fome. Bom, deixemos as provisões da Alice de Marte e voltemos às previsões do Nelson de Lisboa, que agora vai falar-nos da sua prima do Andanças, porque todas as famílias têm uma. Que médium era esta? Como é que chegaste até ela? Sim, tenho uma prima que é muito ligada a este lado espiritual. Ela é aromaterapeuta e também faz meditações e foi a ela que eu recorri, porque eu pensei, será a única pessoa que me consegue aconselhar, e num dia eu disse-lhe, eu preciso que me aconselhasses uma médium, mas que seja credível, uma coisa que eu possa mesmo, que eu saiba que... E ela disse, olha... O que é uma médium credível? O problema é este, não é? O que é isto? Pois lá está, a eterna questão. Na verdade não é eterna, foi aquela que foi colocada há 3 minutos. Mas eu acho que só há uma forma de descobrirmos se o médium é credível ou não. É chegarmos lá e ele dizer assim, olha, eu não comunico mesmo com além.
Eu digo só umas coisas muito vagas que às pessoas soam como se fossem muito concretas e sobre elas. E ela disse-me, eu só te vou poder aconselhar uma que eu já fui, que tive a experiência, que me foi aconselhada e onde ela me falou de coisas que só eu poderia saber. Portanto, pareceu-me muito credível e por isso vou-te dar o contacto dela para tu teres essa experiência. E foi assim que aconteceu. E eu própria confirmei que não havia ali charlatanice nenhuma, porque eu apenas me sentei. Ela, quando abriu a porta, disse logo que já sabia que vinha alguém do ramo artístico, mas pronto, isso também podia até conhecer-me, até do trabalho que eu fiz. Mas eu sentei-me, eu única e simplesmente disse o meu nome e ela começou a descrever-me a mim, a minha personalidade, que foi tão tocante e tão íntimo que eu me emocionei, porque eu pensei... Será que a tua amiga não deu informações? Não, porque ela não tinha qualquer tipo de ligação... Isto sou eu a fazer o papel de advogado do diabo. Não tinha qualquer tipo de ligação com ela. Não tinha qualquer tipo de ligação, então ainda agora a recomendou porque era muito fiável, conhecia muito bem, agora não tem ligação nenhuma. Bom, hoje em dia, para ser um bom médium, na verdade, basta ter uma boa ligação à internet, não é? Tu vais às redes sociais e ficas a saber tudo sobre uma pessoa. A médium diz-me também que para eu me começar a sentir melhor eu tenho que aceitar estas percepções extrasensoriais que eu tenho, é aceitá-las e aceitá-las como algo que é normal e não me achar um extraterrestre. A tua missão é ajudar os outros com esta mediunidade e com este dom, e foi o que eu fiz. E de que maneira que fizeste? De uma forma corajosa, porque foi, ok, como é que eu vou fazer isto? Eu vou ter que começar a dar consultas, mas eu não posso começar já de uma forma oficial. E então havia um pequeno espaço... Tiveste que te preparar para isto, Exatamente. Não é? Fazer formação ou não? Não, isto não há qualquer tipo de formação, não. Ele disse, que remédio, vou ter que fazer isto. Bom, o mais próximo... O mais próximo que há de formação para médiums são os cursos de escrita criativa. Ela única e simplesmente me disse: tu vais te sentar em frente a alguém e vais dizer, dizer aquilo que sentes. Não há formação para isto. Isso também é uma coisa que é importante desmistificar, que é escolas que oferecem formações que formam médiums. Isso não existe. Ou a pessoa traz um dom natural e percebe e tem estas percepções extrasensoriais apuradas, ou então não vai lá com treino ou com formação, porque isso não existe. Chumbar tudo, não é? Claro, parece-me que médium pode muito bem ser a melhor profissão do mundo, porque reparem, exato, não tens de fazer nada. Não tens de estudar, basta nascer, e depois também ninguém te pode vir dizer que estás a desempenhar mal o teu trabalho, porque eles não estão a ver o mesmo que tu. Tu estás apto a abrir um consultório e a dar consultas? Não foi logo assim que aconteceu, portanto ela disse-me que eu tenho que começar a praticar, e então o que é que eu fiz? Havia um pequeno espaço de terapias holísticas na Venda do Pinheiro, que é onde eu moro. Não foi na casa do Big Brother. Não foi na casa do Big Brother. Dirigi-me à proprietária, que eu também não conhecia, e sugeri-lhe isto, tanto que ela disse: eu quero ser a tua primeira cliente. E eu disse: eu quero fazer isto de uma forma gratuita, não quero cobrar nada a ninguém, até porque eu preciso de testar é o estágio se eu curricular. efetivamente sou assertivo ou não. É verdade, hoje é sexta-feira. Sim. Eu acredito que muitos dos nossos ouvintes tenham tido uma semana difícil, exigente, estafante, e que alguns deles estejam mesmo desanimados com os seus empregos. Por isso eu queria deixar-vos aqui mais uma vez uma palavra de alento. Podem contar sempre comigo para isto. Okay. Pensem assim, podia ser pior. Podiam trabalhar num espaço de terapias holísticas na Venda do Pinheiro. Portanto, sempre que se sentirem desanimados, repitam para vocês este mantra. Por exemplo, a Inês e a Ana também já estão fartas de me ouvir, pois não é? é. Que são muitos dias seguidos e isto desgasta. E reparem no que elas fazem. Podia ser pior. Podíamos trabalhar num espaço de terapias holísticas na Venda do Pinheiro. É esse o espírito, amigos. E a primeira consulta foi com ela, que eu nunca tinha visto na vida. E foi tão assertiva que foi assim que começou, portanto... Mas ela chamou para a pessoa e começas a ver coisas, começas a saber coisas. Olha para a pessoa, sim, portanto eu tenho um bloco... Eu vi-te ali a fazer uns círculos. Eu tenho um bloco de três cores, lilás, amarelo e castanho escuro. Por alguma razão, essas três cores? Intuitivamente selecionei estas três cores. Noto que quando uso o castanho escuro é porque é algo mais negativo referente àquela pessoa. Lá está. Okay. Quando usa castanho escuro é porque vai dar cocó. Boa. Em princípio faz sentido. Eu espero que ele, na fase estilista da sua carreira, fosse melhor a combinar cores, porque este conjunto é um pouco estranho. Mas pronto, o castanho não foi um Pantone escolhido à toa, portanto, afinal, isto da mediunidade tem alguma racionalidade à mistura. E por falar em racionalidade, isto lembra-me de novo a Alice Santos, que está lá no Triângulo, e uma coisa que uma colega lhe disse. A Alice levou o sal para o mestre. Jura? Yeah, que não é saudável. Mas ainda há aqui este. Oh, Nuno, vamos racionalizar o sal. Vamos racionalizar o sal. Foi Faz isso que sentido. ela disse, não é? Foi. Sim. É pensar muito bem antes de usar. É racionalizar o sal. Pensar, isto faz sentido para mim. Bom, de volta
ao Nelson Lisboa. Conectando-me com a pessoa, começo com aqueles círculos, começo-me a concentrar. Mas escolhes de forma aleatória uma cor? Escolho de forma aleatória. Intuitivamente pego numa cor e começo a fazer esses círculos e vou olhando para a pessoa. E às vezes tenho a necessidade de olhar para um dos lados da pessoa. Porque normalmente essas energias não aparecem ao lado dela. E eu não sei de que lado. Tu visualizas a energia? Eu visualizo a energia. Eu consigo distinguir o que é uma pessoa viva e uma morta, não é? Olha, ainda bem. Isso eu também. Não é para me gabar, mas também é um dom que já nasceu comigo. Não se ensina, não se aprende. Portanto, escusam de procurar cursos agora para saberem disto. Eu não vos posso explicar como é que é, mas eu consigo distinguir perfeitamente uma pessoa viva de uma morta. Eu posso tentar formar outros, mas não é fácil explicar. É assim, normalmente a pessoa viva mexe-se um bocado mais e a morta está assim mais sossegada. Mas pode enganar. Pode ser só uma pessoa viva que está a dormir a sesta, portanto não se precipita. Até porque essa energia pode-se projetar às vezes só através de símbolos. Imaginemos que a pessoa em questão tinha um pai que faleceu, que era médico, não é? Se calhar o pai, a forma que tem de se mostrar, chega a mostrar uma bata branca e um estetoscópio e aquela pessoa vai perceber que se trata do pai. Evidentemente. Claro. Do pai ou de um gastroenterologista muito bom que consultou em tempos. Pior é se o pai fosse lenhador, não é? Porque de repente apanhamos um susto, não é? Quando aparecer um espírito com um machado. Por sorte, o Nelson não tem apenas visões, tem também audições, o que ajuda muito. É completo, fundo, não é? Tem todos os sentidos conectados com o além, menos talvez o olfacto, espero eu, porque o morto é uma espécie que transanda muito. Às vezes pode ser por uma simples mensagem que eu não ouço ao meu ouvido como se tivesse um alto-falante, mas chama-se clareaudiência interna. É quase como uma transmissão de pensamento. Os pensamentos não são meus. Não ouves ao ouvido, mas ela surge... Mas ela surge na minha mente, eu digo à pessoa. Muitas vezes para mim não é lógico, porque às vezes é só uma palavra e eu penso, mas que estranho, o que é isto? Mas eu depois digo à pessoa e a pessoa desmancha-se a chorar e eu penso, ok, era só o que ela precisava de ouvir. E em que idioma? Tenho sempre esta curiosidade. Deve ser em que idioma comunicam os espíritos? Os teus em espanhol. Ok. Mas ele diz que as pessoas às vezes desmancham-se a chorar porque era o que precisavam de ouvir. E muitas vezes não consigo dizer isto. Desmancham-se a chorar porque ouvem as seguintes palavras: são 200 euros. Mas é o que elas precisavam de ouvir. Sim. Porque os médiuns vivem muito disto, que é o dar e o receber. Sobretudo o receber. Tenho uma pergunta. Como é que se chama um inseticida que serve para acabar com pessoas que comunicam com o além? Medium Doom. Medium Doom. Não, eu percebi. Sim, não rimos, foi mesmo porque foi a opção nossa, nós percebemos. Obrigada. Eu acho que neste caso prefiro a mediunidade à mediocridade dos teus trocadilhos. Com o apoio solverde.pt, são muitos anos e a AXN cria o teu momento.